Bom dia, boa tarde, boa noite, amigas e amigos do Grande Prêmio que nos acompanham nesse retorno do TTGP para mais uma temporada. O TTGP está no ar, você que nos acompanha há mais tempo sabe, desde 2021 a gente volta para a temporada 2025 para falar ao longo desse ano, sempre às quartas-feiras, de muito automobilismo, de muito motociclismo, quando assim a notícia se impuser, e claro, sobretudo de Fórmula 1, assim como faremos hoje. Eu sou Pedro Henrique Marum, você que está nos acompanhando nessa nova fase pela televisão, na GPTV, talvez não nos acompanhe há tanto tempo, e nas quartas-feiras você vai me ver bastante por aqui, tocando o TTGP, que está na sua edição já 167, né? Portanto, temos bastante chão de programa já percorrido ao longo desse tempo. Durante a próxima hora e 20, a gente vai falar sobre a série de Senna da Netflix. É uma falta de respeito? Faltaram com respeito junto a Ayrton Senna? Quem falou sobre isso foi Alain Prost, o grande rival de Senna na Fórmula 1. O que vocês acham? Vamos repercutir isso, vamos repercutir também Lewis Hamilton. O mundo é de Hamilton e da Ferrari. E ao longo de 2025 assim será, para o bem e para o mal. E claro, o que mais aparecer durante o nosso programa aqui, a gente vai tocar também, mas esses são os nossos assuntos principais. Eu quero dar o boa tarde e quero pedir o seu like. Você que está assistindo pelo YouTube aqui na internet, vem, deixa seu like. O seu like é muito importante, não só aqui no TTGP, mas no canal do Grande Prêmio, né? Faz o robozinho do YouTube entender que mais gente tem interesse pelo nosso conteúdo, e não é a todo lugar que você vai encontrar programa sobre Fórmula 1 todos os dias aqui, sobre esporte a motor todos os dias. Então vem, deixa o seu like, curta o canal, dê o smash no botão do joinha, e também deixe seu comentário. Seu comentário é muito, muito importante. Quem está aqui no TTGP há mais tempo sabe muito bem que eu venho, respondo às vezes, curto o comentário depois. Então, deixe seu comentário também de onde você está nos assistindo. Valeu? Isso é muito importante. Compartilhe o TTGP nas suas redes sociais para quem você sabe que gosta do assunto. E quem não estiver assistindo pelo YouTube, quem estiver assistindo pela GPTV, conte para seus amigos. Avisa as outras pessoas, tem GPTV, tem o canal de TV do Grande Prêmio, você assiste lá com seu controlezinho remoto, no canal 702 da LG Channel, das Smart TVs da LG, e no canal 1011 da TCL Channel, nas Smart TVs da TCL. Em breve estaremos na Claro TV+, na Só Play, e muitos outros lugares também para você receber a GPTV, mas já estamos a todo vapor por aqui. Dito tudo isso, feito esse grande introito para essa temporada, eu chamo à baila os convidados, não são convidados nada, né? São os participantes recorrentes desse TTGP, eles formam a mesa do TTGP. Bernardo Castro aqui ao meu lado, Daniel Balsa aqui abaixo. Bernardo Castro, bem-vindo para mais uma temporada. Boa tarde, Marum. Boa tarde, Balsa, e para a Carol, que está aqui nos nossos bastidores. Todo mundo que já acompanha essa edição 167 do TTGP. E queria primeiramente dizer que é um prazer iniciar essa terceira temporada aqui no TT. Eu comecei ali em meados de 2023, já com a temporada em andamento. 2024 estive quase em todas as edições, agora firme aqui de novo para 2025. Muito bom estar de volta. E já vou puxar trazendo aquele destaque inicial, como sempre, de costume, né, que a gente traz aqui também no início de cada programa, falando um pouquinho de uma declaração da Red Bull sobre o Tsunoda e uma eventual promoção dele ali para a categoria, né, na equipe principal, que assim, é interessante a forma como a Red Bull consegue alimentar as expectativas do Tsunoda, né? Disse que as coisas podem virar muito rápido no esporte, que até um tempo atrás não imaginaria que o Leon Lawson, em pleno 2025, já seria o titular da equipe principal, só que a forma como as coisas estão correndo, a gente sabe que isso não vai acontecer. Talvez a única chance que o Tsunoda tivesse, de fato,
de assumir essa vaga fosse em 2025. Para 2026, a gente está vendo que o Isaac Hadjar já está ali em 2025 agora, vai fazer parceria com o Tsunoda na Racing Bulls, mas ele pode ser um nome futuro, porque ele é um piloto talentoso para poder assumir essa vaga da Red Bull no futuro, caso o Lawson não se dê bem. E para piorar a situação ainda mais do Tsunoda, tem o Arvid Lindblad, que está agora na Fórmula 2 também, já batendo ali na porta da Fórmula 1, e é visto ali como um piloto talentosíssimo, como um prodígio ali da Red Bull. Então, acho que a Red Bull alimenta muito as expectativas do Tsunoda, mas não tem um futuro muito próspero ali dentro da equipe. Daniel Balsa, seja bem-vindo a essa quinta temporada do TTGP. Muito obrigado, Marum. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, a Carol, o Bernardo, todos que estão nos acompanhando. Realmente uma honra, um prazer enorme. Para mim, a segunda temporada, né? Fiz algumas edições no último ano e agora na expectativa por esse ano de 2025 e também pelo programa de hoje aí, que tem alguns assuntos que prometem ser uma boa repercussão. Então, olha, vamos falar de dramaturgia, então. Não vamos falar de Oscar ainda, por enquanto. Por enquanto. Eu não sei se vocês já assistiram. O Bernardo, ano passado, a gente falou de cinema, que ele falou, eu não vi nada, eu não vejo nada, não estou interessado. Eu não sei se alguém já viu algum dos filmes indicados ao Oscar esse ano, em qualquer uma das categorias, não precisa ser melhor filme. Claro, ainda estou aqui puxando o carro. Alguém já assistiu algum? Eu ainda não assisti, mas eu reforço que esse ano eu estou um pouco mais interessado. Não só o Ainda Estou Aqui, mas alguns outros que foram indicados. Eu tô com esse interesse esse ano. Esse ano eu vou vir mais preparado para a nossa discussão sobre o Oscar desse ano. Eu já sobre Oscar, eu tô meio Lance Stroll na Fórmula 1, meio desinteressado, meio zero esquerda, assim, eu acho que eu não acrescento muito com relação ao Oscar, não. Ainda estou aqui que ontem ganhou o Gold Derby Award, né, lá nos Estados Unidos, né, prêmio de crítica, ganhou inclusive o prêmio de melhor filme. Ganhou melhor filme internacional, melhor roteiro adaptado e melhor atriz para Fernanda Torres. Já tinha conquistado lá a estatueta do prêmio Goya, que é o grande prêmio do cinema espanhol, no início da semana ou no fim da semana, como melhor filme ibero-americano. E vai construindo aí o espaço. Eu não vi tantos filmes como eu gostaria. Já vi vários, alguns que da temporada que não foram indicados em nada, mas que eu tive interesse. Essa semana eu assisti Duna Parte 2. Gostei do Duna Parte 2, achei mais legal que o Duna Parte 1. Eu também assisti o polêmico, controverso Emília Pérez. E eu vou ser muito sincero, como eu vi antes da loucura das redes sociais, eu gostei do filme. Não achei essa desgraça absoluta que o pessoal está falando. Eu entendo muitas das críticas que foram feitas depois. Algumas são bem importantes, mas acho que quando eu assisti, o que me veio à cabeça foi um musical elétrico, assim, meio diferente, meio esquisitão. Tem várias coisas ali que eu achei bem legais, mas enfim, esse é um papo para outra hora. A gente vai falar de outra coisa da dramaturgia agora, que é o documentário não. O documentário foi ano passado. É a minissérie do Senna, que foi lançada no finalzinho de novembro, né? Minissérie em alguns episódios, que foi lançado pela Netflix. É uma produção, sobretudo brasileira, mas uma produção também internacional. Houve bastante investimento da Netflix na formatação da série. A série fez sucesso, né, desde o lançamento, também internacional. Com muita pompa, com muito investimento de promoção por parte do serviço de streaming, que, claro, tem braços no mundo inteiro. E aí, essa semana, o Alan Prost falou, eu não estou interessado porque faltaram ali com respeito ao Senna. O Senna não gostaria, Ayrton não gostaria do que foi feito. Eu perguntei para os meus nobres analistas dessa mesa, e os dois me disseram que assistiram a série. Então eu queria saber, começando com você, Bernardo, faltaram com respeito a Ayrton Senna? Não sei se
se faltaram com respeito é exatamente a palavra certa, mas me pareceu que em algumas cenas eles tentaram forçar uma barra de alguma coisa que de fato não aconteceu, mas para poder construir uma narrativa para a série ficar mais interessante, para poder cativar um pouco mais o público, para o público talvez até, assim, lógico que tem daquele que já conhecia parte da história do Senna, mas daquele que não conhecia e comprar ainda mais essa narrativa dele como um herói. E acho que logo no primeiro episódio a gente pode ver um caso como esse, que é ali no Mundial de Kart, na corrida final, que é dito ali que a regra é mudada depois da corrida para acabar prejudicando o Senna, ele não ficar com o título. Eles colocam o Jean-Marie Balestre ali naquela corrida como se ele já estivesse tentando sabotar o Senna, assim, entre muitas aspas, desde as categorias de base, que é uma coisa que na realidade não aconteceu. Né? A regra do campeonato já tinha sido alterada antes dele começar de fato. O Balestre sequer esteve ali naquela corrida. E assim, por maior que talvez fosse o ódio do Senna pelo ex-presidente da FIA, pelo que aconteceu ali principalmente em 89, eu acho que ele não aprovaria um tipo de construção de narrativa como essa, porque ela é totalmente desconexa da realidade, não foi uma coisa que aconteceu de fato. É lógico que eu entendo que nessas dramaturgias umas coisas ou outras precisam ser adaptadas ali, precisam de fazer um ajuste ou outro, até para poder despertar um pouco mais o interesse do público, mas eu acho que também existe um certo limite para a forma como que isso é feito, né? Da forma que foi feito, parecia que o Senna sempre foi uma vítima, sempre foi perseguido, que ele estava ali meio que contra tudo e contra todos, e a gente sabe que não foi exatamente assim. Eu acho que em alguns aspectos, sim, isso acaba faltando respeito, até se a gente for discorrer um pouco mais sobre os episódios seguintes, as questões de relacionamento que ele teve na vida pessoal, de namoradas, e aí entra principalmente a questão da Adriane Galisteu também. Talvez isso fosse uma coisa que ele não gostaria, né? Provavelmente não gostaria que ficasse de fora da série, porque, querendo ou não, foi uma pessoa que ele gostou e que ele se relacionou também, e eles simplesmente tentaram meio que ocultar isso, fizeram isso da menor, ser o menos exposto possível. Então, acredito sim que tem aí alguns pontos em que faltou um pouquinho de tato, assim, poderia ser feito de uma forma diferente. Mas tem muitos outros pontos também que a série também não aborda, né, e que talvez pudesse até pintar o Senna como um vilão ou alguma coisa assim. E aí eu não sei exatamente se ele gostaria que isso fosse mostrado, pelo menos por parte da família, a gente sabe que não. Um exemplo muito claro disso é o veto que ele deu ali na Lotus, no Warwick, não deixou eles serem companheiros, e isso, de certa forma, acabou prejudicando muito a carreira dele, né? Ele comenta sobre isso algumas vezes, que a carreira dele poderia ter tomado rumos diferentes caso não fosse esse veto do Senna. Isso não é retratado na série, não tem uma grande explicação sobre isso, e, querendo ou não, como a série mostra alguns fatos reais, algumas coisas nesse sentido assim, seria extremamente possível que ela estivesse ali, que ela fosse retratada, seria interessante até para poder mostrar os dois lados ali do personagem, do herói, que também mostra, de certa forma, que na Fórmula 1 ninguém é santo, ninguém é 100% bonzinho, ninguém tem o mundo inteiro contra ele, sempre quem está nesse lado aí também tenta fazer um papel de vilão, e isso não acontece. Então, acho que sim, em alguns pontos pode ter faltado aí um pouco mais de sensibilidade, mas em outros eu acho que agradaria ele de certa forma também. O Balsa, uma coisa que eu realmente falho em entender, e eu vou deixar aqui muito claro, não assisti a série e brinquei com o fundo de verdade, que eu só vou assistir se for patrocinado, se vier com patrocínio, se a gente fizesse aqui um conteúdo especial, alguma coisa eu assistiria. Os motivos são motivos que eu já expus aqui do TTGP outras vezes. A gente tem uma rotina de trabalho que é muito puxada e cada um
lida com isso da própria maneira. A dramaturgia, filmes, séries, para mim é uma grande paixão. Então, quando eu sento no meu sofá ou deito na minha cama de noite, depois do trabalho, a última coisa que eu quero ver é história sobre corrida, piloto de corrida e carro de corrida. É o que menos me interessa no mundo. Eu prefiro ver. Eu assisti uma vez num avião, não me lembro qual era o voo, não sei se era de Porto Alegre aqui para o Rio, alguma coisa assim. Eu me lembro de assistir, né, era aqueles aviões que tem a televisãozinha que você escolhe o seu próprio conteúdo on demand. Eu assisti um documentário sobre bolhas. Achei muito legal. Eu prefiro assistir um documentário sobre bolhas do que qualquer conteúdo sobre Fórmula 1, muito honestamente falando. Então eu não assisti a série do Senna, né, eu não estou interessado. Mas uma coisa que eu falhei em entender em toda essa brincadeira é como isso desrespeitaria o Senna. Como desrespeitou se a família tinha controle criativo. Eu não vi, mas eu não assisti, mas eu li algumas questões, li resenhas e tal. Tudo bem, como o Bernardo expôs, tem questões ali sobre uma mão mais forte do Ayrton, que não pode não ter sido mostrada, alguma questão ali de vida pessoal que é contestável, a exposição de algum fechamento de passagens da vida dele para aumentar essa sensação de heroísmo do personagem, mas o que exatamente pode ter sido um desrespeito a ele? Essa parte eu não consegui entender. Confesso que me passou ao largo. Olha, Marum, eu também tenho essa dificuldade de imaginar e encontrar, eu vi a série, né, encontrar um ponto que foi desrespeitoso ao Ayrton Senna. É como o Bernardo disse, né? No caso contra o Balestre, é evidente que naquele Mundial de kart, o Senna vivo, não sei se aprovaria o tom que foi aquela cena. Mas eu acho que certamente tudo que da série mostrou do Balestre contra ele aprovaria um peso um pouco maior. Eu acredito que sim. Imaginando, óbvio, que é uma série baseada em fatos reais, mas que não é um documentário, que não segue a verdade fidedigna, eu acho que a série Senna ela tem deixa isso claro de toda forma. Ela tem um tom que para mim não é desrespeitoso ao Senna. Eu acompanhei, acho que o que mais me chamou a atenção foi que a série ela trouxe um ar de saudosismo muito grande. É óbvio que, poxa, se você for no detalhe do que foram as corridas, do que foi a passagem do Senna pela Fórmula 1, pelas categorias de base, é óbvio que tem muita coisa que tem pirotecnia, que é aumentada, que é ampliada, mas ela transporta o fã que viveu boa parte, ou viveu toda a trajetória do Senna na Fórmula 1, leva o fã para esses momentos, né? Detalhes muito parecidos, né? Não é algo grotesco. Os detalhes foram feitos com, digamos assim, com mínimos detalhes. Os mínimos detalhes foram pensados para transportar o fã para aquele período, óbvio, em que pese para mim, o Alan Prost na série parece o goleiro Cássio, né? Não é muito parecido com o Prost. Alguns personagens não são tão parecidos quanto os personagens reais, diferente do que foi o Gabriel Leone com o Ayrton Senna, que às vezes você até... Eu, por muitas vezes, pensei que tinha inteligência artificial envolvida, né? Não sei de fato se tem. Mas achei que, no geral, a série é bacana pensando nesse contexto. O fã raiz de automobilismo tem algumas coisas que realmente vai questionar. O próprio exemplo do Bernie aí, do Mundial, o peso que se dá do Senna ser somente herói e não ter nenhum vilanismo na história, como, por exemplo, por mais que foi, digamos, um troco em 1990, diante do Prost ter jogado o carro dele em 1989, a série em nenhum momento mostra isso como um ato de vilanismo por parte do Senna, apesar de ter um questionamento
da jornalista, agora esqueci o nome dela na série, que digamos que assim... é vivida pela Caia Scodelario, né? Exatamente. Inglesa de origem brasileira. Exatamente. E que é o retrato de como a mídia abordou o Senna, que aí faz um questionamento. Laura Harrison, muito bem lembrado. Que faz o papel da mídia, o relacionamento do Senna com a mídia, que faz um certo questionamento, mas é algo que passa de forma marginal digamos assim, ao que é o lado heróico do Senna que a série quis passar. E aí eu acho que não, mesmo a Adriane Galisteu tendo uma parte bem curta na história, mas aí o período da Adriane Galisteu na vida do Senna também na série teve uma parte bem curta. E aí é uma crítica pessoal à série. A vitória no GP Brasil de 93 é um filete bem pequeno diante do que poderia, que ali para mim é uma das vitórias mais emblemáticas da história do Ayrton Senna. Aqui eu vou falar uma coisa de maneira mais geral com relação à dramaturgia e como essas histórias se constroem. Normalmente, quando você tem uma história biográfica, quem sabe muito sobre essa história, né, quando ela é contada com alguns meandres, outras pessoas que envolveram aquela história, que se envolveram naquele personagem, que acompanharam aquilo de perto, tem muitas críticas a fazer. Porque elas concluem que a história não é totalmente fidedigna à realidade. Mas isso é praxe. Porque as histórias, por mais que sejam grandes histórias na vida real, elas não se convertem naturalmente, a grande maioria, a esmagadora maioria, elas não se convertem naturalmente para telona ou para telinha, para o cinema, para a série, para o que quer que seja, uma peça de teatro, enfim. Elas precisam de elementos, mesmo que não seja para amplificar a história, elas precisam de elementos que atem a história, que deem nó na história, peguem partes diferentes, importantes, interessantes e amarrem uma na outra. Porque a vida não se vive assim. A vida não se vive em atos, como se escreve um roteiro, em atos, tanto no cinema, como na TV, como no teatro, uma peça. Um roteiro se escreve em atos. Ele é dividido assim. Então você precisa ter algo que amarre esses atos. Personagens, como é o caso da personagem da Caia Scodelario, que reflete a mim de uma personagem que não existe na realidade, mas você entende a função dela, como você entende a função de outros personagens ao longo da história, do cinema, da TV, que estiveram em histórias biográficas e não foram pessoas que existiram de verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo recente aqui que me vem à cabeça agora. No filme que acabou até premiado sobre a história do Fred Mercury, me escapa o nome do filme, o Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody. Você tem ali um envolvimento amoroso do Fred Mercury, que é uma personagem que jamais existiu na vida real. Foi criada, mas serve ali para amarrar a história, e não estou dizendo que é uma boa personagem, uma má personagem, enfim, mas serve para amarrar a história e representar uma passagem ou uma sequência de acontecimentos na vida do herói, e olhando o herói como o protagonista da história. Isso acontece comumente, sempre acontece. No outro filme lá, que é a cinebiografia do Elton John, também tem uma personagem assim. Me lembro aqui que o filme Garota Dinamarquesa, outro filme premiado também, foi mais um que tem um personagem que é envolvido na história, um personagem que não existiu na vida real, não encontrava realidade na história fidedigna, quando você traça a história fidedigna dos fatos que se passaram na realidade, mas aquilo não é a realidade, aquilo precisa ser amarrado e traduzido para o cinema. As histórias contadas no cinema, na TV, no teatro, elas precisam desses nós, elas precisam daquele ponto pacífico onde as diferentes partes da vida do herói, pensando na jornada do herói, ela pode ser amarrada, porque você não está contando a vida inteira, você está contando nacos.
tanto de um recorte específico ou da vida inteira, mas você não está contando cada detalhe da vida, especificando, esmiuçando como chegou a cada decisão, a cada acontecimento, olhando para as decisões de outras pessoas que influenciaram no herói, enfim. Então você precisa desses nós. Então é natural que seja assim. O cinema tem uma coisa interessante, cunhada muitas décadas atrás, chamada MacGruber. O que é o MacGruber? O MacGruber é um item, objeto, tá? Não é uma pessoa, é um objeto que faz a história avançar. Tem um nome isso. Então o que é o MacGruber? O MacGruber é a Arca Perdida em Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. É a maleta em Pulp Fiction. Enfim, né? É um item que faz a história andar. No caso de uma história biográfica, você não tem uma MacGruber, mas você tem pequenos nós que precisam ser amarrados. É assim que funciona. Então, normalmente, quem assiste um filme sobre uma história que conhece muito bem, seja uma história biográfica ou, por exemplo, um livro. Senhor dos Anéis ganhou 200 prêmios, mas eu tenho um amigo que reclama, não é igual ao que está no livro. Não é igual ao que está no livro. Não é igual ao que está no livro. É impossível ser igual ao que está no livro. Você precisa de uma amarração. E no cinema você tem 2 horas, 3 horas. Por mais que você tenha 5 horas, você não consegue contar uma história de 2.000 páginas. É impossível. É impossível fazer essa tradução à risca. Então você precisa fazer escolhas que são escolhas criativas. Isso é totalmente natural. Então eu entendo os caras não gostarem da maneira como eles são retratados. Ninguém gosta de ser retratado com crítica, ninguém gosta de ser o algoz do herói, né? Numa história de jornada do herói. Todo mundo quer ser Homero. Todo mundo quer ser Homero. Ninguém quer lutar contra Homero. Pensando na jornada talvez mais famosa de herói que se tem na literatura, que é a Ilíada. Todo mundo quer ser Homero. Ninguém quer se olhar no espelho e se ver algoz de Homero. Ninguém. Todo mundo quer ser o herói. Ninguém quer ser o rival do herói. E é natural que não se goste dessa maneira de retratar. Mas assim é a vida. Assim é a vida. As biografias assim são escritas, algumas mais elogiosas, outras menos elogiosas, e assim as escolhas criativas têm de ser feitas. Acho que é mais ou menos por aí. Eu até me estendi para quem não assistiu a série, mas acho que era importante esse meio de campo para falar um pouco sobre escolhas criativas e como elas se constroem. Já que a gente entrou no âmbito da minissérie como um todo, Bernardo, queria saber se você gostou do que você viu, do resultado geral. Cara, eu achei que foi bem interessante. É lógico que, assim, igual você comentou, principalmente pra gente que acompanhou, mas a história eu, no caso, não acompanhei porque eu não era vivo, mas pesquisei saber sobre alguns assuntos e tal. Então tem algumas coisas ali que você vê que sabe que não aconteceu, que não foram retratadas exatamente da mesma forma como aconteceu, mas, como você disse também, é uma coisa natural de uma trama que está sendo contada no cinema, na tela, numa minissérie, o que quer que seja. Mas eu achei que as cenas de corrida, por exemplo, foram bem produzidas, foram interessantes, por mais que seja ali muita coisa de computação gráfica e tudo mais, acho que foi legal. Algumas histórias ali são curiosas de pessoal saber. Acho que principalmente para o público que não conhecia a história do Senna, ou que, sei lá, conhecia só por alto, sei lá, seja porque o pai assistia, o familiar assistia, acho que a série foi feita meio que mais para esse pessoal. Então, inclusive, teve muitos amigos meus que às vezes não acompanham automobilismo, ou até conhecido, assim, sabe, que eu trabalho com isso, perguntar, o que você achou da série do Senna? Você assistiu? Eu achei muito legal, porque, assim, de fato, a série te prende, de certa forma. Você meio que para ali, quer ver o próximo episódio, como é que vai ser o desembolar da história, seja de uma briga pelo título, de uma corrida mais marcante que ele ganhou. De fato, ela tem isso, ela prende, e eu imagino que para quem não conhecia a história como um todo, né, que aí é meio que tudo inédito, ela contou isso de uma forma satisfatória. Mas aí existem aquilo, né, são 2 pontos de vista diferentes que você pode tirar
de uma série como essa. Para quem já conhecia, já sabe da história, talvez ela não tenha agradado tanto assim. Eu conhecia e achei que foi uma série legal, apesar de alguns exageros, algumas coisas assim, mas eu gostei. Eu acho que ela passaria facilmente de ano, assim, recomendaria para outras pessoas assistirem também. Achei que ela foi bem interessante. E só uma outra coisa relacionada até ao primeiro comentário que eu fiz sobre a série, eu também, assim, por mais que eu tenha elencado alguns pontos que eventualmente poderiam ter desagradado o Senna ou coisa do tipo, não acho que o Prost tenha sido exatamente certo nessa declaração dele. Porque foram coisas muito pontuais ali que de fato talvez desagradariam ele. Acho que, como geral, acho que ele gostaria da série também, a forma como ela foi construída, a forma como ela foi feita. A única crítica que talvez eu deixe assim um pouco maior é porque tem algumas histórias interessantes, e aí não só dele como vilão, até como herói também, que não são contadas, mas elas não são contadas simplesmente porque a série é curta, são 6 ou 8 episódios, se eu não me engano, acho que são 6, e de fato não dá para você colocar uma carreira toda nesse tempo. Então, assim, talvez se ela fosse uma série um pouco mais longa, tivesse até mais orçamento para poder fazer mais episódios, ela seria ainda mais legal. Mas acho que pelo que ela se propôs a fazer, ela é boa. É uma série boa e eu recomendaria para outras pessoas assistirem. Queria saber o que você achou também, Balsa, assim, antes para eu não me enrolar muito. Homero, claro, escreveu a Ilíada, não era o herói da Ilíada. Mas a Ilíada, ela marca o seguinte, claro que ela fala sobre a Guerra de Troia, o poema longo, a jornada de herói mais... acho que mais original, não, a original, né, a mais complexa, talvez, da história, e ela tem um personagem que é Thersites. Thersites representa a falta de honradez, né, a traição no formato humano. Ela humaniza essa. Ela dá um verniz humano a essas características na pele desse sujeito. E a grande questão me parece ser exatamente essa. O Prost é Thersites, né, na minissérie de Senna. E ele não gosta de ser colocado nesse lugar, que obviamente é injusto. É injusto. Mas trata-se de uma cinebiografia de jornada do herói. E na jornada desse herói, de novo, não estou chamando Senna de herói, essa é a grande questão que aflige gregos e troianos da internet brasileira, mas ele é o herói desta jornada. Não tem muito como mudar. A história que está contada é essa, a história que se aceita é essa. Acho que esse é o grande problema dele com essa história. Sem dúvida, Maron. Eu acho que realmente para o Prost não deve ser legal quando se anuncia que vai vir alguma coisa sobre Ayrton Senna, pois certamente o Prost vai ser o antagonista dessa história. E desde que o Senna entrou na McLaren, comumente o Senna é visto como o bom moço, e aí, evidentemente, por consequência, o antagonista da história vai ser o Prost. Eu até acho que, por mais que seja algo baseado em fatos reais, o Prost tem a postura de antagonista, mas ele não foi tão vilão assim como já vimos em outras produções feitas sobre a vida do Senna. Eu particularmente gostei muito, como já disse na participação anterior, por conta do saudosismo que me trouxe. Eu me vi dentro, me trouxe de volta emoções de, por exemplo, quando acompanhei o GP Brasil de 91, ou outras coisas, óbvio, como o GP de Mônaco de 84, não era vivo, mas vi algumas coisas a respeito, revi como foi a prova e muitas vezes, 99% das vezes, inclusive as frases colocadas na série eram as mesmas que foram reproduzidas pelo Galvão Bueno, pelo Reginaldo Leme, pelos envolvidos na época, algumas declarações do Senna sendo reproduzidas, e isso,
para mim foi o que mais me chamou a atenção, e por esse lado eu recomendaria a todos acompanharem e verem a série do Senna, mas acho que o argumento do Marum é melhor, ainda mais se for patrocinado e tiver um conteúdo especial aqui no Grande Prêmio. Sabe que uma outra coisa que eu vi foi o pessoal falando, mas esse sujeito aí não parece o Galvão, não fala igual o Galvão. Gente, isso é uma série, o sujeito tem que representar, não tem que imitar o Galvão, né? Tem que imitar, ninguém imita. Eu sei que o Galvão é um personagem altamente imitável, como o Silvio Santos, que agora tem 200 séries e filmes nos últimos 3 anos sobre histórias envolvendo o Silvio Santos. Quando você vai para o cinema, quando você vai para um roteiro dramatizado, você não é para imitar o sujeito, é para você representar o sujeito. Enfim, divago. Vamos mudar um pouquinho de assunto, então, falar de Hamilton e de Ferrari, mas antes eu queria fazer o convite para vocês, porque é o seguinte, o novo clube de membros do Grande Prêmio está no ar, com muitos benefícios. Nossos assinantes têm acesso a conteúdos inéditos, tem paddock sprint exclusivo, clube de descontos, aulas online, telemedicina e muito, muito mais. Então acesse agora o link que está disponível aqui na descrição do vídeo do YouTube, ou se você estiver vendo pela GPTV, ou aqui mesmo, né? Tá aí na sua tela. Você aponta a câmera do teu celular para este QR Code que está na imagem agora, escolha o plano ideal que você quer fechar com a gente e vem conosco, até porque tem muita coisa vindo por aí, além de todos esses benefícios, você pode ser nosso parceiro para cada vez mais a GPTV prosperar e trazer mais conteúdo para a sua telinha. Então, chega mais, vem com a gente, porque esse é só o começo, esse é só o princípio. Vamos falar de Fórmula 1 2025, então. E vamos falar de Hamilton. Mas toda hora vocês falam de Hamilton, tem tido paddock sprint todo dia, e vocês não param de falar de Hamilton. Bom, esse é o grande assunto da Fórmula 1 2025. Eu ouso dizer que esse é o único assunto que importa na Fórmula 1 2025, e esse vai ser o grande assunto do ano, para o bem ou para o mal, do céu ao inferno. Por que eu digo isso e por que a gente traz isso hoje, tentando olhar por outro escopo? Todo dia aparece gente dizendo que Hamilton na Ferrari vai ser o maior fracasso do mundo ou o maior sucesso de todos os tempos. O Eccleston falou no início da semana, não vai durar muito esse negócio não vai dar certo. Aí hoje o Gerhard Berger veio a público falar, olha, acho que vai dar muito certo, e se o Hamilton for campeão com a Ferrari, é a melhor coisa que já aconteceu para a Fórmula 1 na história em termos de publicidade. Aí o Montoya aposta do Hamilton para ser campeão, aí há quem diga que não vai dar certo, que vai tomar pancada do Leclerc. E Hamilton e Ferrari, é um casamento feito nos céus ou um casamento feito no inferno, o Balsa? Não, conhecendo os tifosi, acho que depois de umas 3 corridas vai depender do resultado, que lá a pressão é grande. Eu concordo com o Berger, porque o Hamilton é um piloto mais midiático, é um cara que é midiático até se não falar de Fórmula 1, ele é repercussão para qualquer assunto que ele abordar. É um cara que já transpôs todas as barreiras do automobilismo, e a Ferrari é a equipe mais popular, mais conhecida, que tem, digamos assim, uma torcida de fato. O cara nasce ferrarista e ele vai acompanhar a Ferrari ao longo da vida. A gente sabe que tem muita gente que torce pelo Hamilton e agora vai torcer pela Ferrari, mas foi mercedista por anos e anos. Eu acho que o título do Hamilton é aquela repercussão quando o Brasil ganha a Copa. O voo é notícia, o que o cara fez dentro do avião na volta é notícia, vai, no caso dele em inglês, vai no Palácio de Buckingham, vai no Parlamento Britânico, vai ser um negócio absurdo. E como ele transborda as barreiras, vai repercutir em diversos outros países. Eu vou
vou contra também o que o Bernie Eccleston falou, não vai dar certo, está cansado, desmotivado. Eu acho que se fosse isso, ele não ia se lançar e arriscar esse projeto com a Ferrari, que é onde a gente sabe que tem uma cobrança enorme por conta dos torcedores. A gente viu o Alonso não foi poupado, o Vettel não foi poupado, o Massa, quando foi líder da equipe, não foi poupado, até por isso o Alonso entrou no lugar do Raikkonen em meio ao contrato vigente ali do próprio Raikkonen. Então, os ferraristas, por histórico, não têm muita paciência, e acho que o Hamilton jogou, assim, a gente não sabe se está com o zap na mão, mas ele vai arriscar alguns tentos aí para tentar o truco com a Ferrari. Eu, particularmente, acho que o sucesso desse acordo fora das pistas já é claro. Agora, esportivamente, o Hamilton precisa levar um título para a Ferrari, e aí seria algo apoteótico. O mundo pararia para ver o Hamilton campeão com a Ferrari. Claro que eu estendo a pergunta para você, Bernardo, com essa questão da atenção que já se põe, que já é uma atenção, cara, capaz de tombar grandes estruturas. É uma atenção gigantesca. O Hamilton só foi à pista com carros antigos, ele ainda nem tocou no carro novo. E a gente vê apostas contra e a favor todos os dias de toda a sorte de personagem da Fórmula 1. É uma coisa que eu não me lembro de ter visto jamais. Vou ser muito, muito sincero com você. Não que eu esteja surpreso pelo tamanho das estruturas que estão colocadas, né? Um heptacampeão mundial, piloto com maior vitória de todos os tempos, maior número de vitórias de todos os tempos, e a Ferrari sendo a Ferrari. Mas o Schumacher também foi. Mas o Schumacher, quando chegou na Ferrari, era bicampeão mundial, era jovem, não se compara a esse momento de chegada. Mas o Alonso, mas o Vettel, esses caras foram, tudo isso foi extremamente midiático, foi extremamente importante, foi legal de acompanhar, mas nenhum desses dois caras era o Hamilton, nenhum desses dois caras tinha 7 títulos mundiais, nenhum desses caras tinha 40 anos de idade e mais de 100 vitórias. Então, isso tudo forma uma teia que é realmente atraente. Sim, eu concordo, e eu acho também que o fato de tanto o Alonso quanto o Vettel, né, terem chegado grandes na Ferrari, não terem conseguido tirar a equipe da seca ou conquistar títulos, de ter feito o jejum dela ser ainda maior, meio que criou uma animação maior para essa chegada do Hamilton na Ferrari, porque talvez se a Ferrari tivesse sido campeã, sei lá, em 2017 com o Vettel, ali em 2012 com o Alonso, talvez os tifosi não estariam tão sedentos por título assim como eles estão agora. É lógico que teria ali um certo jejum, mas o fato de o jejum ser muito longo ajuda um pouco nisso também. E aí, falando nesse casamento de Hamilton-Ferrari, se vai ser céu, ou se foi feito no céu, se foi feito no inferno, acho que ele começa num estágio neutro, mas tudo vai depender de como que isso tudo vai se desenrolar. Se o Hamilton ele começa a vencer corridas já em 2025, logo de cara, eu acho que isso vai ter um impacto gigantesco, como o Gerhard Berger falou, na bolha de fora da Fórmula 1, porque eu acho que até, assim, só o anúncio dele lá em 2024, quando estava começando aqueles rumores mais fortes de que ele iria para a Ferrari, a gente já viu que isso já furou a bolha, já tomou conta de noticiário esportivo de tudo quanto é área, seja futebol, seja automobilismo, o que for. E aí, se ele já começa em 2025, já teve aquele boom de novo com a foto dele do primeiro dia de trabalho com a Ferrari. Isso já vai atrair alguns olhares ali para as primeiras corridas de 2025. Se ele começa ganhando, liderando o campeonato, porque aparentemente a Ferrari tem condições, tem carros para isso, se a gente for se basear no que aconteceu em 2024, aí eu acho que vai ser um hype gigantesco, vai atrair mais olhares ali, e à medida que ele for ganhando, ele vai caindo ainda mais na graça do povo, e acho que assim, se ele ganha um 8º título com a Ferrari, e não só ganha um título, mas ele tira a Ferrari da seca, né? Porque, por exemplo, se
o Leclerc ganha em 2025 e ele em 2026, eu acho que o título dele talvez não tenha o mesmo impacto nas pessoas, apesar de eu considerar igualmente importante. Mas se ele se torna o primeiro piloto a conquistar o 8º título, tirando a Ferrari de um jejum aí de 15, 16 anos, se eu não me engano, ele se coloca num patamar completamente diferente na Fórmula 1, porque ele vai fazer, além dele ser o único piloto com 8 títulos, vai fazer algo muito parecido com o que o Schumacher fez também, que foi tirar a Ferrari da seca, né? O Schumacher é muito lembrado ali dentro justamente por causa disso. Lógico que ele teve ali um trabalho um pouco, eu não sei se a gente pode dizer mais pesado, mais árduo, mas acho que ele pegou um cenário diferente dentro da Ferrari, em que a equipe não estava tão estruturada quanto o Hamilton está pegando agora. Então, nesse cenário aí, o Hamilton vai ser colocado num pedestal nunca visto antes na história do esporte a motor. Mas se, por outro lado, não vence tanto, e principalmente se ele for superado pelo Leclerc, aí eu acho que essa junção meio que vira um inferno para ele. Não que eu concorde com isso, não que eu veja dessa forma, mas a gente sabe como que é o torcedor, principalmente torcedor de Fórmula 1, e principalmente também quando envolve o Hamilton nessa relação. As críticas em cima dele, por mais que de tudo que ele tenha conquistado, tudo de importante que ele fez, tem ali um certo grupo que pesa um pouco mais a mão na hora de criticar, de fazer coisas nesse sentido. Então, acho que tem de ser um 8 ou 80. Não vai existir, ao longo dessa caminhada, não vai existir um meio termo. Ou vai ser algo que vai agradar muito, e aí vai agradar a todos, ou então tende a desagradar a maioria. E o BR também comentou que, né, talvez seja a coisa mais importante para a Fórmula 1, na história da Fórmula 1. Não sei necessariamente se seria a mais importante, mas talvez a de maior repercussão, né? É lógico que vai furar a bolha de uma forma como nunca furou, mas isso por si só talvez não seja suficiente para poder, sei lá, crescer a audiência da categoria por muitos anos. Talvez ele para os primeiros 2, 3 anos que o Hamilton tiver ali ajude, mas só isso não se consolida ali, não seria, talvez não tenha um impacto a longo prazo igual. É lógico que não são coisas do mesmo patamar, mas se a gente for ver o impacto, por exemplo, que a série da Netflix teve para a Fórmula 1 em termos de audiência, né, que alavancou de uma forma completamente diferente, acho que são cenários um pouco distintos aí. Acho que o do Hamilton tenderia a ter esse boom mais no curto prazo, e outros feitos da Fórmula 1 ajudam mais a longo prazo. E aí a gente chega numa temporada em que a Ferrari tem altas expectativas, não só pelo Hamilton, né? A Ferrari, de fato, termina o ano em ascensão, e a gente discute, pô, a Ferrari tem um carro melhor do que a McLaren no fim do ano, melhor do que a Red Bull. Eu acho difícil de dizer. Se no cômputo geral é um carro, é uma máquina superior. Acho que termina pelo menos no mesmo nível que a McLaren e melhor em alguns tipos de pista e tudo mais. Agora, hoje a imprensa italiana já fala que o carro da Ferrari vai ser um carro com um conceito muito diferente em relação ao conceito do ano passado. Então a Ferrari vai investir em mudanças para essa última temporada com a geração atual de carros. Isso é uma questão diferente, né? Porque as equipes, de maneira geral, elas vão vão seguir no impacto, né? Daquele empurrão que foi dado no ano passado. Por quê? Porque elas vão ter que investir muito em novos conceitos, em novas ideias, a partir de alguns meses, olhando para o carro de 2026, que vai ser totalmente diferente. Vai ser uma nova geração de carros de fato, não só de motores, não só de outras coisas, vai ser um carro diferente. Isso levanta uma questão, porque a gente fica na dúvida se o novo conceito vai ser imediatamente melhor do que o conceito anterior, que já vinha sendo trabalhado há alguns anos. E, ao mesmo tempo, ele levanta uma outra questão, que é uma questão que vem sendo tratada, e com isso ela é reforçada, que é, diferente das suas rivais, ou pelo menos da maior parte das suas rivais, a Ferrari já deixou claro que ela tem cacife e interesse em investir neste carro ao longo de todo o ano.
Isso vai acontecer, sobretudo se ela tiver com chance de se segurar na briga lá na frente. Outras equipes, a Mercedes, por exemplo, já deixou claro, ó, isso não vai acontecer, a gente vai, quando tiver a possibilidade, a gente vai olhar para 2026, vamos trabalhar voltados com 2026 em mente. A Ferrari não vai fazer isso. E para a McLaren e Red Bull, acho que depende muito de como a história vai se desenvolver ao longo do ano. Mas acho que essa é uma vantagem que a Ferrari está disposta a ter para 2025, de saída. É uma definição, é algo que o martelo já está batido, que as outras não necessariamente já definiram. Que é, vamos investir até o fim para esse ano, com essa ideia, com a chance do Hamilton ganhar a corrida e de repente brigar pelo título, e claro, a reboque também o Charles Leclerc. O quão grande isso é como vantagem, Balsa? Olha, Marum, a gente sabe que vem um regulamento aí pela frente, um regulamento novo, e que em dado momento esse ano as equipes vão acabar sendo divididas e vão ter que trabalhar em 2026, porque é o início de um novo regulamento, e começar bem é um indício de alguns anos bem. Agora a gente está indo para 2025, que é o último ano do regulamento atual. Então até o próprio Vasseur disse semanas atrás de que é importante começar bem para que haja também tempo para trabalhar em 2026. Então, eu acredito que a maior parte das equipes trabalham, todo mundo vai querer ser campeão esse ano, é fato, mas a maior parte das equipes trabalham pensando, já projetando esse 2026. E a Ferrari ir até o fim, pensando no projeto de 2025, é uma vantagem, difícil quantificar, mas é uma vantagem, porque até o Bottas mencionou algo bastante interessante, que ele acredita que vai ser um campeonato muito bom de assistir, porque ele acredita que o equilíbrio que se viu em 2024 vai repetir em 2025. Mas, se alguma equipe encontrar um passo à frente, isso aí pode não ser o cenário, de equilíbrio. Então, se a Ferrari vai até o fim, começa a achar 1, 2 décimos, em 2024 a gente viu, as 4 principais equipes ganharam pelo menos 4 corridas. Então, 1, 2 décimos pode ser uma diferença muito grande e uma equipe passar a ser superior às demais. Então, a Ferrari ir até o fim pode colocá-la como a principal equipe. E aí, ó, dependendo desse início, se esse início for competitivo, a Ferrari se projeta aí como a principal equipe para 2025. Óbvio, desde que comece bem e que mantenha esse ritmo prometido com atualizações até o final de 2025. Aí vai ser um duelo interessante entre o Hamilton e o Leclerc, que para mim a história mostra, né? O Hamilton, no geral, é mais piloto que o Leclerc, só que o Leclerc é o menino da casa, o cara que cresceu, que a Ferrari deu leitinho, que pegou no colo, acolheu. Então, há, óbvio, muita gente interessada em trabalhar com o Hamilton, mas que já tem um afeto, digamos assim, com o Leclerc. E a gente viu lá na McLaren de 2007 que muita gente estava empolgada em trabalhar com o Alonso, mas o fato do Hamilton ser o menino da casa também pesou muito a favor dele naquela disputa. E aí, Bernardo? Eu concordo com o Balsa também. Eu acho que, primeiro, para a Ferrari decidir se ela de fato vai até o final, acho que vai depender de como que vai começar essa campanha dela, né? Acho que é sempre um risco quando se fala em mudar completamente o carro de um ano para o outro, só que também existem cenários diferentes. Por exemplo, em 2023, a Mercedes falava à torta direita, o carro de 2024 vai ser completamente diferente do desse ano, a gente não vai aproveitar nada. A diferença entre a Ferrari e a Mercedes, no entanto, é que a Mercedes não fazia a menor ideia do que ela estava fazendo com aquele carro de 2023. Inclusive, apesar do carro de 2024 ter vencido ali algumas corridas,
talvez ele fosse até um carro pior do que foi o de 23, porque o 23 conseguia brigar mais vezes ali pelas primeiras posições, pelo pódio e tal. Lógico que pela vitória era mais difícil porque a Red Bull tinha um carro absurdo, mas se for olhar assim em questão de resultados, apesar de não ter vencido corrida, a campanha como um todo de 2023 da Mercedes foi melhor, mas ela nunca soube o que ela fez com aquele carro. Com a Ferrari já é um pouco diferente. Ela falou também que mudaria de 23 para 24, mas ela estava tendo um entendimento melhor do que estava acontecendo. Mudou, né? 95% do carro que o Vasseur falava na época. E aí começou mais interessante do que estava ali em 23. Teve, e acho que o que mostra melhor que a Ferrari está entendendo melhor o caminho de desenvolvimento é que ela teve uma queda de desempenho no ano passado, mas ela soube contornar essa dificuldade que ela teve e logo depois ela voltou mais competitiva, brigando com mais frequência pelas vitórias, pelo pódio. Leclerc ali até em dado momento ameaçou o vice do Lando Norris, né, dava ali para fazer uma disputa matemática eventual que ele tivesse na briga pelo título. Então, assim, dá para entender que eles entenderam como que desenvolve um carro de uma forma eficiente. Por isso que eu acho que quando a Ferrari fala em mudar de novo o projeto completamente para esse ano, ela não está correndo um risco tão grande quanto a Mercedes. A Mercedes meio que deu a entender, né, parecia que era um golpe de sorte para poder tentar sair dos problemas que ela tinha, mas a Ferrari sabe ali aparentemente sabe o que ela está fazendo. E aí, lógico, se ela começa ganhando corrida, Hamilton e Leclerc brigando por campeonato, né, ali ponto a ponto muito próximo com Red Bull e McLaren, aí eu sou dessa opinião, eu concordo que você tem que levar a disputa até o fim, principalmente a Ferrari sendo do tamanho que ela é, o tempo inteiro, né, esse tempo todo de jejum que ela está, tanto no Mundial de Pilotos quanto de Construtores, o investimento todo que ela está fazendo, justamente com essa chegada do Hamilton para poder acabar com essa seca. Acho que o caminho certo seria, se existir ali uma chance de título, você ir até o final com isso. Porque você abandonar o projeto que pode te render um título para poder focar no próximo regulamento, por mais que tenha ali a importância de você começar a trabalhar com certa antecedência no regulamento completamente novo, não é garantia nenhuma que esse trabalho a mais vai te render um carro bom, vai te fazer competitivo. A gente viu o que aconteceu em 2020 e 2021. A Mercedes, em dado momento, quis focar ali em 2022, ela não... E 2022 ela simplesmente não foi. A Red Bull, em dado momento, parou, né? Continuou com o desenvolvimento até o final em 2021, mas foi muito bem em 2022 também. Então, não existe uma regra de que se você parar no meio da temporada, você vai estar extremamente competitivo na temporada seguinte. Então, acho que ela tem que colocar na balança ali o que mais compensa para ela. Eu, sinceramente, sou mais da opinião, por mais que seja um risco maior, eu sou da opinião que você tem que aproveitar o que está aparecendo na sua chance ali no momento. Se a chance for focar até o fim de 2025 para poder tentar pegar esse título, eu concordo com essa postura da Ferrari. Se não, aí eu acho que se vê que não tem chance mesmo, não tem por que ficar batendo cabeça com isso, e aí toca para 2026. Eu já fiz essa pergunta antes, em alguma outra atração aqui, mas eu vou repetir para vocês. O que seria um 2025 de sucesso para Hamilton e para Ferrari? Como a gente pode medir esse sucesso? Como que dá para chegar no fim do ano falando, pô, foi um ano positivo para esses caras? Começando com você, Bernardo. Eu acho que vai depender de como que tudo vai começar, né? E aí, se começar bem, a forma como tanto Hamilton quanto a Ferrari vão aproveitar as oportunidades que surgirem para eles ali. Eu não acho que o sucesso está necessariamente condicionado ao título ou vencer corridas, porque tudo depende do histórico ali que tanto as equipes quanto os pilotos estão inseridos. Então, eu acho que eles tentarem aproveitar um pouco mais as oportunidades que surgirem. Lógico que se tiver uma grande chance de ser campeão, aí inevitavelmente o sucesso seria o título, mas acho que não está uma coisa literalmente atrelada à outra. Mas acho que para o Hamilton, principalmente, o que não pode acontecer ali com ele
é uma derrota para o Leclerc, uma derrota interna, porque foi um investimento muito pesado ali que a Ferrari trouxe. De certa forma, por mais que o Leclerc seja o queridinho da casa ali, está ali há muitos anos, e também é um piloto muito bom, a Ferrari está acreditando muito no que o Hamilton pode trazer, no que ele pode agregar. E aí, se ela traz um cara do calibre do Hamilton, e ele perde para o cara que já estava ali dentro da equipe, talvez o próprio olhar da Ferrari sobre o Hamilton possa ser um pouco diferente para 2026 e para, eventualmente, uma renovação de contrato para 2027. Então, acho que assim, o Hamilton, individualmente falando, eu acho que ele tem que ser superior ao Leclerc, né? Não precisa necessariamente ser campeão, alguma coisa assim, mas ele não pode perder essa briga interna, porque isso vai refletir não só no que diz respeito à pressão do público, mas eu acho que a forma como a Ferrari vai ver as coisas ali dentro. E falando já em relação às outras equipes, acho que tanto o Hamilton quanto a Ferrari tem que saber aproveitar as oportunidades que surgem, né? Capitalizar ali o máximo, ou com a experiência do Hamilton, para poder ganhar uma corrida ou outra, tentar alongar essa disputa pelo título e tal. Não sei se o título necessariamente é sinônimo de sucesso. Acho que uma vitória ou outra, alguma coisa assim, já seria o suficiente para poder falar que foi uma passagem marcante na Fórmula 1. E você, Balsa, o que você acha que dá para considerar como um 2025 de sucesso para Hamilton e para Ferrari? E para Leclerc também. No geral, eu concordo assim com o Bernie. Para 2025, o sucesso é ter um carro competitivo, a Ferrari está na briga. É óbvio que o título seria maravilhoso, e é o que eles estão buscando. Mas eu acho que termina bem, sabe? Se eles continuarem competitivos na briga pelo título de pilotos, de construtores, eu acho que dá para considerar 2025 um ano de sucesso alcançando isso. Aí, no detalhe, para o piloto, é óbvio que um ano de sucesso para o Hamilton é bater o Leclerc, e para o Leclerc é bater o Hamilton. Porém, aí, até repetindo isso, olhando para todo o contrato do Hamilton, eu acredito que o título sim vai ser um sinônimo de sucesso. Fora isso, aí eu já vou até concordar um pouco com o Ed Jordan, que ali atrás questionou: será que o Hamilton vai melhorar a Ferrari? Não, eu acho que o Hamilton vai melhorar a Ferrari. Mas se ele não for campeão, todo esse, aí, óbvio, olhando a parte esportiva, todo esse investimento poderia muito bem continuar com o Sainz, que pouparia alguns milhões e milhões de euros. Então, acho que para 2025 a Ferrari está competitiva, o Hamilton pegar algumas vitórias é um ano de sucesso, mas para todo o contrato, acho que o Hamilton precisa ser campeão, porque todo esse esforço não é só para retorno de mídia e melhorar as ações da Ferrari, não. E o palpite de vocês? Quero saber o palpite de vocês. É bom dar um palpite meio cego antes da. Daqui a pouco tem pré-temporada, a gente vai ter um desenho um pouco mais claro, mas eu me recordo, por exemplo, em 2014, quando chega a era híbrida e ninguém sabia muito bem o que esperar. E aí vem os testes de pré-temporada, a Mercedes anda muito, e aí todo mundo já saía com essa sensação: o Hamilton é favorito, a Mercedes é favorita, a Mercedes está na frente. E assim a temporada confirmou. Mas isso nem sempre é o caso. 2022, por exemplo, não mostrou a Red Bull tão na frente assim em relação à Ferrari, embora não fossem carros novos. Mas havia uma mudança, ou melhor, eram carros novos, mas não eram motores novos também. Enfim, era uma mudança muito grande, mas uma mudança menor do que aquela de 2014, olhando para o todo. A gente ainda não tem os testes, ninguém andou com o carro de 2025 ainda na pista. Todo mundo que andou na pista andou com carro de anos passados, 2023, 2024, enfim, 2022. Quero saber de vocês, olhando como o ano terminou, olhando o que os responsáveis pelo espetáculo têm falado ao longo desses últimos 2 meses, como vocês imaginam a ordem de forças
da Fórmula 1 2025, pelo menos na primeira perna do campeonato? Difícil essa é difícil, mas já que é palpite, assim, e aí mantendo a lógica, eu vou então com Ferrari, McLaren, Red Bull e Mercedes. Eu acho que a Ferrari vai conseguir dar um salto, fez um final de ano muito bom, a McLaren também fez um final de ano muito bom. Acho que o Verstappen, enfim, vai inteirar alguma coisa ali para a Red Bull e acredito que, por mais que a Mercedes diga que vai pensar em título e tudo mais, tem um piloto novato ali agora, o André Kimi Antonelli, então acho que tem coisa que ele ainda precisa pegar para antes contribuir e passar para a equipe. Por mais que é um piloto que está ali no entorno da Mercedes há alguns anos, vai precisar passar por esse período de experiência. E por mais que o Hamilton possa ter alguma dificuldade em acertar uma outra, ele não está só indo para a Ferrari, ele está indo para uma outra cultura, né? Ele a vida inteira trabalhou no Reino Unido e agora vai trabalhar com uma equipe italiana. Então é uma cultura completamente diferente, mas está chegando o maior vencedor da história da Fórmula 1 e certamente alguma coisa ele vai agregar lá dentro. Então eu acredito que a Ferrari deu um salto assim, pode ser que por centésimos esteja um pouco à frente da McLaren nos testes de pré-temporada e na primeira perna do campeonato de 2025. E aí, Bernardo, qual é o seu palpitaço para essa ordem de forças abrindo 2025? Eu tô curioso para ver como é que a McLaren vai começar, porque por mais que ela tenha se desenvolvido muito bem ao longo dos últimos campeonatos, né, nesse novo regulamento, ela sempre começa, ou pelo menos sempre começou, a campanha meio que atrás de todo mundo. Então, 2022 começou com aquele carro terrível, depois ela melhorou ele de forma interessante. 2023 também começou mal, e aí mais para o final despontou como a segunda força ali do grid, por mais que ela não tenha conseguido ficar com segundo lugar no Mundial de Construtores. Em 2024 a mesma coisa, tudo bem que ela não começou no fundo do pelotão, mas ela estava ali no meio do bolo, ela brigava com Mercedes, com Aston Martin e Ferrari e Red Bull que estava ali na ponta. Depois que ela foi deslanchando ali, encontrou mais atualizações e acertou de fato o carro. Então por isso eu fico um pouco curioso para poder saber será que de fato a McLaren já vai começar entendendo ali o regulamento, entendendo com um carro bom, com um carro competitivo desde o início, ou se ela vai dar uma oscilada ali. Então, já pegando, como a gente não pode prever o futuro, né, eu vou tentar me basear no que a gente viu nas temporadas recentes, e aí como a Ferrari tem evoluído, eu acho que ela vai estar mais sólida ali na ponta, a gente pode dizer assim. A McLaren, como tem oscilado um pouquinho, não acho que ela vai começar o ano aquele desastre completo como ela começou nos últimos, mas talvez não esteja um carro tão perfeito, tão alinhado, igual ele estava mais da metade para o final de 2024. Então acho que eu coloco a McLaren ali um pouquinho na segunda força, e a Red Bull eu acho que vai ser um problema muito grande, né? Acho que vai ficar um pouco em terceira ali, talvez até um pouquinho para trás, porque a gente vê até tendo um pouco de discordância no caminho que eles vão seguir no desenvolvimento do carro. Né? O diretor técnico deles já falou que eles queriam insistir um pouco mais numa janela de operação mais curta, mais estreita, como foi nos últimos carros dos últimos anos, que o Verstappen conseguiu vencer o título com certa tranquilidade, mas que, por outro lado, trazia muitos problemas, tanto para o segundo piloto, quanto até para o próprio Verstappen também, quando eles não conseguiam atingir essa janela de operação ideal. E o Christian Horner, por outro lado, já falou, não, o carro não vai ser desse jeito, a janela de operação dele vai ser maior, vai ser um carro mais fácil de trabalhar, até porque eles também agora, acho que mais do que nunca nesse regulamento que explora o efeito solo, eles também precisam muito dos resultados do segundo piloto. Então você vê que já tem uma certa discordância ali dentro. A própria Red Bull também já falou algumas vezes que eles não trabalharam tão bem
depois da saída do Adrian Newey, e esse vai ser o primeiro carro deles sem o toque de fato do Newey, talvez tenha só uma continuidade dos modelos passados, mas o carro vai ser assinado por outro engenheiro, por outra pessoa, então acho que isso daí vai pesar um pouquinho também. Não sei se para mim seria tão fácil colocar a Red Bull nessa primeira prateleira. E a Mercedes, obviamente, eu acho que independente do que acontecer com a Red Bull, acho que ela começa ali em quarto, tá vindo com um piloto totalmente jovem, teve uma carreira meteórica nas categorias de base, pouquíssima experiência na Fórmula 1, a própria equipe também não sabe trabalhar com esse regulamento, então acho que eles vêm um pouquinho mais atrás. Quanto ao Hamilton na Ferrari, não sei se a adaptação dele vai ser tão difícil assim com o time, por mais que ele tenha passado muito tempo com a Mercedes, né? Como o Balsa citou, é uma estrutura completamente diferente que ele vai encontrar ali na Ferrari, cultura também e tudo mais. O Hamilton, por mais que ele tenha tido algumas dificuldades nos últimos anos, pelo menos o histórico dele não mostra ser um piloto com dificuldades de adaptação, principalmente se o carro for mais previsível, se for um carro bom. Tirando isso, a gente pode colocar que ele está um pouco mais motivado também, a gente vê que ele parece estar muito mais animado com esse projeto da Ferrari, esse teste intensivo que ele fez muitos testes, muitas horas de atividade em pista com a Ferrari também, por mais que não seja com o carro atual, já ajuda a ter uma proximidade maior ali com os engenheiros e tudo mais. Então, não acho que ele vai sofrer tanto assim para poder pegar a mão do carro, para poder talvez andar no ritmo do Leclerc e dos pilotos da ponta. Pode ser que, lógico, não aconteça logo de cara na primeira corrida ali, mas acho que ele tem tudo para poder começar meio que na boa forma do Hamilton, na forma antiga que a gente já conhece dele. Muito bem. Falando um pouquinho de outras categorias também, hoje, para quem está assistindo na exibição, na quarta-feira, foi o primeiro dia de testes, da sessão de testes que a MotoGP está empreendendo lá na Tailândia. E Marc Marques liderou o teste com a Ducati. Fazia 5 anos que o Marques não liderava um dia de testes de pré-temporada. O irmão dele chegou a liderar um pouquinho antes também, o Alex, e aí o Marc tomou a frente no fim. Mais um ponto desse começo, que é uma versão da MotoGP de Hamilton na Ferrari, né? Que é Marc Marques na Ducati, a Ducati toda poderosa na MotoGP nos últimos anos, e o Marques sendo quem ele fazendo dupla com o Pecco Bagnaia, e agora aumentando um pouquinho a expectativa, liderando esse dia de testes. Ô Balsa, eu vou passar rapidinho para você para falar o seguinte, bem rápido mesmo, para a gente ficar no tempo. A Indy anunciou uma série de mudanças ontem, né? Na verdade, o grupo Penske já tem anunciado, o Tim Cindric semana passada deixou a supervisão geral dos esportes da Penske para ficar só na equipe da Indy, e aí ontem o Jay Fry, presidente, foi anunciado, foi durante 10 anos presidente, né? Foi anunciado como tendo sua saída iminente. Aí agora o Doug Boles vai ser o presidente da categoria, vai responder diretamente ao Mark Miles, e uma série de outras mudanças no campo executivo. O que se passa na Penske? Olha só, Marum, uma coisa que é nítido, é falado por quem acompanha a Indy, quem é insider ali da Indy, é que tem muita gente dentro da categoria que vê aquilo ali como um emprego. E acho que a entrada do Doug Boles para comandar a categoria é um sinal de que estão de olho em pessoas que amam aquilo ali, que amam automobilismo, que amam a Indy, que amam Indianápolis. Não estou querendo dizer que é o caso do Jay Fry, tá? Até acho que pesou contra ele ter sido o cara que esteve à frente dos híbridos, que foi alvo de muita reclamação das equipes, né? Que, enfim, acabou encarecendo não só pela peça, mas um acidente, o carro vai para o saco. E aí, óbvio, a mudança no marketing, com o Alex Denron assumindo, é uma mudança significativa, porque o marketing da Indy é questionado há muito tempo, e o antigo executivo estava lá há muito tempo. E era um dos nomes que muita gente falava que
estava ali porque tinha um salário bom e não era um cara apaixonado por automobilismo. Então, vejo o fã da Indy, acho que tem que se animar com as mudanças que foram anunciadas ontem. Muito bem. E agora passando para transmissões. No fim de semana a gente tem o EP de Jeddah da Fórmula E, transmissão aqui no Grande Prêmio. Aí fica o aviso para o pessoal que está nos assistindo na GPTV. Essas transmissões da Fórmula E são exclusividade do YouTube, tá? Então não vão passar na TV, mas você vai poder ver a totalidade das nossas transmissões aqui no canal do YouTube. E se você tiver uma Smart TV, você também consegue ver a televisão pelo YouTube, né? Dá para fazer. Então são muitas transmissões. É a primeira rodada dupla da temporada. A Fórmula E já passou aqui por São Paulo, passou pela Cidade do México, sempre com uma corrida destacada. Agora é uma rodada dupla, e uma rodada dupla que conta com um treino extra, que é o treino livre de novatos, que vai abrir as atividades do fim de semana e nós também vamos transmitir. Então, guarda aí, são 4 treinos livres, sendo um de novatos, são 2 classificações e são 2 corridas. São 8 atividades, todas elas transmitidas aqui pelo Grande Prêmio, em sua totalidade, mais o briefing depois das 2 corridas, né, que vem ali a reboque depois da transmissão da prova. Então, ao todo, são 10 atividades para você acompanhar com o Grande Prêmio. Lá em Jeddah é uma novidade, a Fórmula E até ano passado corria em outra parte do país, agora ela vai para a mesma pista onde também corre a Fórmula 1, claro que tem ajustes ali, mas é a mesma pista, na mesma cidade, e os horários são o seguinte: amanhã já tem coisa, amanhã tem o treino livre de novatos e o primeiro treino livre do fim de semana. Classificação e corrida na sexta-feira e no sábado, tá? É diferente o fim de semana nos países árabes, é diferente. E eles estão começando a trazer essa realidade local para as suas, agora que são parte fundamental do calendário de todas as categorias, né? Começam a trazer essa realidade do sexta e sábado, em vez de sábado e domingo, para as categorias. Então, domingo não tem nada, tudo será na quinta, na sexta e no sábado. Amanhã, dia 13, a partir das 11h40, horário de Brasília, tem o TL0, é o treino livre dos novatos, e depois, às 14h45, 2h45 da tarde, tem o primeiro treino livre. Na sexta-feira, o segundo treino livre acontece às 6h45 da manhã, horário de Brasília, a classificação a partir das 8h50, sempre horário de Brasília, e a corrida às 13 horas. Esses horários, 6h45, 8h50 e 13 horas, se repetem no sábado, sempre com treino livre, classificação e corrida. Você vai acompanhar tudo aqui no Grande Prêmio. Eu e JP estaremos juntos, eu narrando e o JP comentando nos treinos livres, e nas 2 classificações e nas corridas, eu e o JP vamos comentar, e Matheus Pinheiro aqui estará narrando todas as atividades do fim de semana. Então, repito, a gente transmite toda essa brincadeira aqui no YouTube. Quem está nos vendo pela TV não vai passar na TV, vai passar no YouTube. Diferente de WEC, de IMSA, isso tudo vai para a TV sem problema nenhum. Mas a Fórmula E é aqui no YouTube e você vai acompanhar com a gente mais essa etapa, uma etapa importante, é o retorno dos pitstops obrigatórios, vai ter o tão esperado há 3 anos, o Pit Boost. Então a gente vai ver a recarga nos carros, potência extra, enfim, tudo isso vai ser explicado minuciosamente ao longo dos próximos dias e você vai acompanhar tudo com a gente. Beleza? Então, eu agradeço muito a quem nos assistiu durante essa hora e 20 minutos. Agradeço um pouquinho mais, né? Agradeço muito a Daniel Balsa, a Bernardo Castro, a Carol Vergílio, que esteve aqui nos bastidores durante todo esse tempo. Um grande beijo, um grande abraço. O TTGP volta na quarta-feira que vem, mas eu volto no fim de semana com as transmissões. E, como diria o já saudoso e marcante Ivan Zimmermann, que nos deixou na última semana. Hasta la vista, baby!